Olá, somos alunos do quarto período de Pedagogia da FASP e a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia na educação. Bom, para iniciar a nossa conversa, a gente tem que ter em mente a nossa percepção de o que é tecnologia. Então, quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a tecnologia ela é a tecnologia digital, celulares, tablets, computadores. Quando falamos em tecnologia, associamos a isso. Só que a tecnologia ela vem muito antes disso e ela vai muito além disso. Então, a tecnologia ela é todo o processo. Então, a partir do momento que nós pensamos e planejamos em algo para dar uma funcionalidade que nos auxilie, é tecnologia. Então, ela vem muito antes, desde os tempos pré-históricos, quando os homens da caverna eles criavam lanças, facas e até mesmo as roupas dele a partir de peles de animais. Então, tudo isso é tecnologia. A tecnologia ela tem dois marcos, né? Costumamos dizer que ela tem dois marcos, que foi no século XVI, que é quando teve as grandes navegações e elas eram essenciais, e no final do século XVIII para o século XIX, com a grande revolução industrial, foi quando ela ganhou destaque. Mas foi no final do século XX mesmo que na metade do século XX, que a tecnologia ela começou a avançar aceleradamente e transformar as nossas vidas. Então, a tecnologia é tudo isso, todo esses instrumentos de funcionalidade, né, do que o ser humano utiliza, e ela é todo o processo, e não somente o objeto final, ela é todo o processo. E aí ela vem para realmente transformar as nossas vidas e é por causa disso, é um dos fatores também que tem tanta dificuldade em encaixá-las elas no meio educativo e tudo mais. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria da Ana Pereira Rodrigues e eu vou dar continuidade à videoaula, falando primeiramente sobre dois subtítulos. O primeiro é Tecnologia e Educação. Esse subtítulo ele já começa com uma pergunta bem interessante, que é a seguinte: se tudo se dá por volta da tecnologia, por que não a educação? Por que esse preconceito inteiro de educação e tecnologia? Com o período atual, a gente pode ver que a educação ela vem mudando por conta da tecnologia. É tanto que hoje não estaríamos aqui, não estaríamos tendo aulas no meio digital se não fosse a tecnologia. Bom, com isso, podemos ver que eles não podem ser opostos, e sim aliados. Por quê? A educação, a escola, ela é o centro do saber. Então, por que negar esse tipo de conhecimento no campo tecnológico? Com isto, se a educação e a tecnologia já tivessem sido aliadas bem antes, talvez hoje, nesse período de pandemia mundial, a qual estamos vivendo, os professores e alunos não sentiriam tanta diferença e tanta dificuldade igual estão sentindo hoje. Bom, o segundo subtítulo é sobre oralidade. Bom, a oralidade ela é apresentada em dois momentos segundo Lev. A primária, a qual a palavra ela se torna o único canal de informação. E a secundária, a palavra ela passa a escrita. E ela é usada basicamente para a comunicação. E com isso a gente vê que desde muito cedo o primeiro uso à comunicação é a linguagem. Por exemplo, a criança, quando ela nasce e cresce, em um determinado período ela começa a falar, a se comunicar com a oralidade. Então, escrever passou a ser a tecnologia da oralidade, ou seja, era uma inovação da comunicação.
E com isso a gente pode ver que a partir daí começa uma evolução de comunicação. Da oralidade se passa para a escrita. Da escrita, possivelmente, podemos ver as cartas, os jornais, revistas, até o meio tecnológico de comunicação hoje, o qual é esse que estamos podendo viver e aprender com ele. Então é isso. Tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Alves e vamos dar continuidade à nossa videoaula. Pegando a deixa que as minhas colegas já apresentaram, né? Elas trouxeram alguns meios eletrônicos. Um outro, que também é bastante utilizado e bastante conhecido, é o computador. Só que a gente sabe que antes do computador surgiram outros meios eletrônicos que a gente também precisa ressaltá-los. Um outro meio eletrônico que surgiu antes do computador foi a calculadora. A calculadora ela foi criada em decorrência do crescimento do comércio lá no século VI a.C. E a primeira máquina de calcular da história era o ábaco. Depois, por volta do século XVII, criaram as pascalinas, que já eram um outro modelo de máquina de calcular. Só que diferente do ábaco, na pascalina já existia a possibilidade de realizar operações de adição e de subtração. Como a calculadora surgiu por causa do crescimento do comércio, né, introduzir a pascalina no comércio não teve sucesso, porque ela era uma máquina extremamente cara. Então, depois disso, foram surgindo outros modelos de máquinas de calcular, como a roda graduada. Só que no final do século XIX, os pesquisadores começaram a descobrir outras maneiras e outras formas de desenvolver máquinas de calcular cada vez menores e mais fáceis de usar. Então, foi com o avanço dos sistemas eletrônicos, lá na década de 50, que as máquinas de calcular foram ficando para trás. Então, quando foi no final do século XX, com esse avanço dos sistemas e dispositivos eletrônicos, eles começaram a dar origem a calculadoras de mesa e de bolso, cada vez mais modernas para a sua época. Com todo esse avanço tecnológico, surgia um outro meio tecnológico, o computador. A história do computador começa no final do século XIX. Só que a primeira geração de computadores eletrônicos teve origem durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro computador eletrônico da história foi criado em 1946 e foi batizado com o nome de Computador e Integrador Numérico Eletrônico. Esse primeiro computador da história pesava 30 toneladas e media 2 metros e 75 centímetros de altura. Ele foi criado para fins militares, só que em 1955 ele foi desativado. Depois, de 1956 a 1963, surgia a segunda geração de computadores eletrônicos. E com todo esse avanço, foram surgindo também outros dispositivos eletrônicos, como impressoras, por exemplo. Foi então que foi surgindo a terceira geração de computadores eletrônicos e logo em seguida a quarta geração de computadores eletrônicos, que se estende até os dias de hoje. Só que pesquisadores estão descobrindo novas tecnologias e afirmam que logo se estará iniciando a quinta geração de computadores eletrônicos. Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda Alcântara e dando continuidade aí à nossa videoaula, eu já vou aproveitar um pouco dessa deixa, né, em relação ao que Larissa já falou sobre as tecnologias digitais e a sua evolução. Então, a partir do que ela falou, né, a gente percebe que, de acordo com toda essa evolução que ocorreu com as tecnologias como um todo, e dentro disso, né, o computador e a informática, foram surgindo diversas pesquisas, as quais elas tratam e também recomendam sobre o uso dessas tecnologias no contexto escolar, na sala de aula.
Então, essas pesquisas elas também ressaltam que esse contato que deve haver entre o educando e as tecnologias no contexto escolar, ele precisa ser visto mais como um direito do aluno. Porque, seja em uma escola pública ou em uma escola privada, uma escola particular, o educando ele precisa usufruir de uma alfabetização tecnológica. E aí, por quê? Nós vivemos em um mundo extremamente tecnológico, onde a tecnologia ela está inserida nos mais diversos contextos e é utilizada diariamente por grande parte das pessoas, onde até mesmo as crianças, né, desde muito pequenas, elas já desenvolvem um domínio muito grande em relação a isso. Então, só tratando um pouco sobre essa alfabetização tecnológica, isso não significa dizer que os alunos eles terão um curso de informática na escola. Não, significa dizer que eles aprenderão a ler essa nova mídia de forma a utilizá-la da maneira correta como um apoio para o desenvolvimento de atividades essenciais, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida acadêmica. Como, por exemplo, ler, escrever, contar, compreender gráficos, entre outras coisas que também se fazem essenciais. Então, né, a gente percebe que o uso dessas novas tecnologias, que a gente sabe que não são tão novas assim, porque existem já faz um certo tempo, mas que no contexto educacional, a sua utilização é algo realmente mais recente. Quando utilizadas da maneira correta, essas novas tecnologias, elas facilitam até mesmo o processo de ensino e aprendizagem, além de proporcionar, tanto para o professor quanto para o educando, a vivência de novas experiências que sejam diferenciadas e enriquecedoras. Então, né, a gente sabe que quando trata sobre essa questão do uso de uma educação atrelada às tecnologias, isso se torna algo até um pouco polêmico, porque ainda existem pessoas que pensam que uma educação tecnológica seja apenas uma educação voltada para a utilização de tecnologias como o computador e a internet na escola, sendo que a gente sabe que isso é algo mais complexo e que vai além disso. Porque nós sabemos também que a internet, né, ela é uma estrutura global e que pode sim gerar mudanças, provocar mudanças no contexto educacional, já que ela nos dá, né, uma infinidade de possibilidades. Como, por exemplo, o momento atual que a gente vive, em meio a essa pandemia mundial, em que foi necessário o distanciamento físico, e aí foi a partir da internet, em conjunto com outras ferramentas, né, outras ferramentas tecnológicas, que se fez possível que o aprendizado ele não precisasse parar, que ele pudesse continuar acontecendo. Assim, a gente vê que o uso dessas tecnologias atreladas à educação, elas geram sim benefícios, e esses benefícios eles vão desde uma autonomia e responsabilidade em relação à construção do aprendizado, até a promoção de novas experiências de aprendizado mais significativas. Mas, existe aí um porém, para que todo esse conjunto ele possa fazer sentido no contexto educacional, se faz necessário que tudo isso esteja atrelado a um planejamento pedagógico que se faça adequado a tudo isso. É importante também ter um cuidado maior com aqueles professores que tinham pouco ou nenhum contato com a tecnologia e que precisam agora começar a planejar suas aulas a partir dessas novas tecnologias. Ao mesmo tempo em que descobrem sobre suas funções e ferramentas. Com as aulas online, surgiram novos desafios que não eram comuns nos encontros presenciais, como problemas de conexão, engajamento dos alunos, às vezes não tem computador nem celular em casa. Um outro desafio é a necessidade de adaptação a uma situação para a qual ninguém estava preparado.
Não é só uma questão de saber ou não usar tecnologia, ou de os alunos terem ou não computadores em casa. A situação fica difícil também porque ninguém estava preparado para promover esse aprendizado de uma maneira diferente. Estamos precisando nos adaptar muito rapidamente, sem ter uma certeza se realmente estão aprendendo. Um outro desafio também é o engajamento, do contato com os alunos, de entender se as aulas estão fazendo sentido, de saber se os alunos de fato estão aprendendo, se interessando pelas aulas, se estão conseguindo administrar as aulas, mesmo não tendo o acesso físico dos professores. Bom, é isso.